desenho. Vejam lá, eu tenho o teu AB, o teu objeto, os traços são os mesmos, passa pelo foco e passa pelo centro de curvatura também. A imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. Vocês podem fazer qualquer traço, inventar, colocar aqui, antes, depois, em cima, sempre vai ser a imagem virtual, direita e menor. Agora iremos entender a equação de Gauss. Cada letra, o sinal, se é positivo ou negativo. Está lá a fórmula. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que vem a ser F? A distância focal, aquele Fzinho lá que eu mostrei para vocês. Se ele for positivo, estamos falando do espelho côncavo. Se ele for negativo, espelho convexo, o P jamais pode ser negativo. O P é sempre positivo. O P', ou ele é positivo, ou ele é negativo. Se o P' é a posição da imagem, se o P' for negativo, nós estamos falando de imagem virtual. E se o teu P' for positivo, estamos falando de imagem real. Um detalhe, se a tua imagem é real, só pode ser espelho côncavo. Ah, e se for virtual? Pode ser côncavo ou convexo, depende de onde está o seu objeto. Essa imagem, pessoal, olhem lá, o P é a posição do objeto, é aonde você está se posicionando em frente do espelho. O O, vejam ali entre o A e o B, o O é a altura do teu objeto. Você em frente do espelho é a tua altura, o O. Agora olhando ali, o F é a distância focal, abaixo dele está o P'. P' é a posição da sua imagem. Quantos centímetros do espelho formará a sua imagem? O I é o tamanho da sua imagem. E está lá o R, que é 2 vezes a tua distância focal. A equação de aumento linear. Então está aí para vocês a fórmula. A igual I sobre O igual a menos P' sobre P. O I é a tua imagem. O, teu objeto. P', posição da imagem. E P, a posição do objeto. Agora, o que significa esse A? Aumento linear. Vamos fazer um exemplo? Supondo que o I, a tua imagem, tenha 8 centímetros. E você, um objeto, colocou ali, tenha 2 centímetros. 8 centímetros divididos por 2 centímetros. Dará quanto? 8 por 2, 4. Centímetro por centímetro, simplifica. Então, 8 por 2, 4. O que significa esse valor? 4. Uma unidade adimensional. Quer dizer o quê? Não tem unidade de resposta. Quer dizer que a tua imagem é 4 vezes maior que o teu objeto. Agora um assunto bem interessante, lentes esféricas. A importância delas, máquina fotográfica, óculos, binóculos, telescópio, essa câmera e por aí vai. No caso das lentes esféricas temos duas, ou lentes de bordas finas ou lente de bordas espessas, convergente ou divergente. Eu tenho aqui uma lente biconvexa, borda fina, vinda do centro para a periferia, está diminuindo, borda fina. Eu preciso de 2 raios para fazer esta lente, só que os raios são iguais, não podem ser diferentes. Aqui eu tenho uma outra lente, plano convexa, também borda fina, do centro para a periferia está diminuindo, borda fina. Eu preciso apenas de 1 raio para fazer essa lente. E a lente também menisco convergente, que eu necessito de 2 raios e esses raios têm que ser diferentes. Agora as lentes de bordas espessas. Um detalhe, eu tenho aqui, ó, por que é espesso? Porque do centro, da periferia vai aumentando, ao contrário de borda fina. Do centro para a periferia vai aumentando. Eu tenho aqui uma bicôncava. Do lado eu tenho uma plano côncava. E é claro que apareceu para vocês na figura aí o menisco divergente. Então reparem, na primeira lente eu também necessito de 2 raios e sendo iguais. A outra lente eu preciso apenas de 1 raio. E o menisco divergente eu necessito de 2 raios e também os raios terão que ser diferentes. Pessoal, nós falamos em menisco convergente e divergente. Por que a lente de borda fina é convergente e a de borda espessa é divergente? Primeiro, estamos aqui no ar.
O ar tem um índice de refração igual a 1. A lente, nesse caso acrílico, o índice de refração dela é maior que 1. Então, estou passando do meio menos refringente para o meio mais refringente. Quando fala em maior refringência ou menor refringência, é valor. 1, 1,3, 1,4 e por aí vai. Então, percebam aqui o laser e a lente. Eu tenho o laser, aqui é o ar, e essa lente é de borda fina. Então, tem que ser o quê? Convergente. Percebam que os raios eles têm que se convergir e não divergir. Então, reparem, o traço ele está convergindo em um ponto. Ó. Em um ponto ele converge. Nesse caso, a lente biconvexa. Agora eu posso trocar de lente. Coloco uma plano convexa. Também, vocês percebam que o raio converge aqui no ponto. Ah, professor, e se você inverter? Se eu inverter, vai dar a mesma coisa. Invertendo a lente, também percebam que ela converge, porque ela é convergente. Então, reparem, se eu tenho meu índice de refração valendo 1, que é o ar, indo para uma lente que o índice de refração é maior que 1, guardem isso, sempre será convergente. Então, no caso da lente divergente, por que a borda espessa é divergente? Então, eu tenho uma lente aqui, ó, bicôncava. Se eu for com o raio, percebam que o raio está divergindo, ele não está convergindo, ele não está fechando, ele está se abrindo. Se eu trocar de lente, mesmo caso, coloco uma plano côncava, também percebam que o raio se abre, ele não se fecha. Professor, e se você virar ela? Também é o mesmo caso das lentes anteriores. Olha aqui, ó. O raio está divergindo. Então, prestem atenção. Lentes de borda espessa, vindo do meio menos refringente, que é o ar, passando para o meio mais refringente, que é o caso dessa lente acrílica, ela vai divergir. Borda fina converge, borda espessa diverge. Pessoal, agora uma parte interessante, que é o nosso olho humano, e funciona como uma máquina fotográfica, aparecendo para vocês aí o desenho do olho humano. Então percebam que nós temos a córnea, pupila, cristalino, a retina, o disco óptico, a mácula, coroide e a membrana de Bruch. Pessoal, percebam a fórmula, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Um detalhe, o P' não pode mudar. Por quê? Se você for reparar, na tua retina é onde vai sair a tua imagem, tudo bem? O P' não pode mudar, teu olho não pode aumentar e diminuir, então guardem, o P' sempre é constante. E um detalhe, aumentou o F, aumenta o P, diminuiu o F, diminui o P. Objeto próximo, menor distância focal. Objeto distante, maior distância focal. E a íris, pessoal? A íris é o regulador da quantidade de luz que deve penetrar no olho. Ela possui um orifício central que se comporta como um diafragma, chamado pupila. A íris abre-se bastante quando há pouca luz e fecha-se acentuadamente quando há muita luz. Um detalhe importante nisso daí, quando você está dormindo no seu quarto, aquela escuridão, mamãe vai lá, acende a luz. Filhinho, tem que acordar. Você automaticamente coloca a mãe. Não, mãe, apaga a luz. Por quê? A intensidade de luz é tão alta que tem que fechar a sua pupila. Então, ela não fecha imediatamente, ela fecha devagar, por isso que dói. Ametropia ou defeitos da visão. Míope, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo. Entender um pouco e rapidamente o que vem a ser cada caso. Primeiro, miopia. Na miopia, a imagem se forma antes da retina. O olho é mais alongado que o normal. A miopia pode ser corrigida com o uso de lentes divergentes. Por quê? Como a imagem se forma antes, eu quero que ela caia na retina. Então, eu preciso de uma lente divergente para divergir o raio, para depois entrar no olho e cair na retina. Pessoal, veja a logomarca agora. Está bem nítida. Agora, repare. Eu em foco e a logomarca não está tão no foco. Essa é a visão de um míope. Agora, hipermetropia. A imagem se forma após a retina. O olho é mais curto que o normal. A hipermetropia pode ser corrigida com o uso de lentes
convergentes. Pessoal, reparem, eu estou sem foco. A imagem lá atrás está com foco. Essa é a visão de quem tem hipermetropia. Presbiopia. Quando uma pessoa envelhece, os músculos ciliares perdem um pouco de sua elasticidade e provocam um enrijecimento do cristalino. A presbiopia pode ser corrigida com o uso de lentes bifocais, em alguns casos lentes convergentes. São pessoas que não enxergam de perto nem de longe. Pessoal, olha que legal. Não é problema de imagem não. Essa é a visão de quem tem presbiopia. Não enxerga de perto nem de longe. Astigmatismo. É a falta de uniformidade na curvatura da córnea. Pode ser corrigido com o uso de lentes cilíndricas que compensam a diferença entre os raios de curvatura. Agora o estrabismo. É uma anomalia que consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular. É quando a perda do paralelismo entre os olhos. Popularmente, as pessoas com estrabismo são chamadas de vesga ou fritando peixe e cuidando do gato. Pode ser corrigido com o uso de lentes prismáticas, aquela que tem forma de prisma. Pessoal, viram que a aula de hoje foi interessante? A parte de óptica, a parte de ondas, a aplicação no dia a dia, várias situações. Espero que você tenha gostado da aula. Sempre cai nos vestibulares e até a próxima!